Olá, bem-vindos à Igreja no Mundo, o programa da Fundação AIS, ajuda à Igreja que sofre aqui na sua televisão. Eu sou o Paulo Aido e é sempre um privilégio saber que posso contar com a sua companhia aí desse lado durante os próximos 50 minutos. Comigo aqui em estúdio está a Catarina Martins de Betancourt, a diretora da Fundação AIS em Portugal. Olá, Catarina. Olá, Paulo, e olá também a todos os nossos telespectadores. Ao cair da tarde de quinta-feira, os atacantes queimaram a igreja paroquial de São Luís Maria de Montfort, a secretaria e a residência dos missionários. Vandalizaram a escola infantil, em Moçambique chamada Escolinha, deixando, em poucas palavras, toda a missão reduzida a escombros. Acabámos de escutar o presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, o arcebispo Inácio Saure. Ele está a descrever o ataque terrorista de quinta-feira, 30 de abril, à histórica igreja de São Luís de Montfort, na diocese de Pemba. Foi um ataque bárbaro. A igreja foi queimada, a missão foi reduzida a escombros, nem a escola primária escapou. Hoje vamos ter uma emissão especial porque queremos descrever em detalhe o que aconteceu e contamos com relatos de bispos, de irmãs, de padres. Mas vamos começar pela Terra Santa. Nos últimos dias têm circulado imagens de uma religiosa a ser agredida em Jerusalém. Este incidente provocou, obviamente, repulsa entre a comunidade cristã, mas também em Israel, com o governo a condenar o ataque, classificando de vergonhoso. Já vamos falar disso. Para já, Catarina, o que é que aconteceu? Bom, Paulo, o que aconteceu foi, de facto, uma religiosa francesa, então de 48 anos, que é investigadora na Escola Bíblica e Arqueológica Francesa em Jerusalém. Então ela foi agredida, foi empurrada de uma forma muito violenta e enquanto caminhava na rua, perto do cenáculo no Monte Sião, Paulo. Ela foi empurrada de forma violenta e podemos dizer que teve muita sorte porque, por poucos centímetros, não batia com a cabeça na esquina de uma pedra grande que se encontrava precisamente neste lugar. Exatamente, Paulo. De facto, as imagens que foram captadas por videovigilância mostram, de facto, este ataque então, do dia 28 de abril, que durou apenas alguns segundos, em que se vê então um homem que vai a correr e que empurra violentamente esta irmã, esta religiosa, contra o chão. Portanto, ela caiu desamparada. Depois o homem deixa o local, mas decide voltar atrás novamente para, nessa altura, pontapetear a irmã, que já estava na altura no chão. Graças a Deus, Paulo, que passou na mesma altura um jovem que estava a passar e que acabou por intervir e que acabou por impedir mesmo que a agressão continuasse, não é? Pois, importa dizer que o agressor, um homem de 36 anos, foi, entretanto, detido pela polícia. Este incidente, como eu já disse, levou a uma condenação generalizada por parte dos responsáveis da Igreja, das autoridades de Israel e também, Catarina, pela própria Fundação AIS. Exatamente, Paulo, porque este infelizmente não é um ato isolado, não é um episódio isolado de violência. Há cada vez mais casos de padres, de irmãs que são vítimas então de assédio, desta violência na Terra Santa, e por isso a Fundação AIS condena mais uma vez este ataque, sublinhando que ninguém deve ser violentado por causa da sua fé. Nós temos que perceber, Paulo, e é preciso recordar também aos nossos telespectadores que de facto a liberdade religiosa é sempre um direito humano fundamental, não é? Exatamente. O ataque à irmã em Jerusalém é apenas um dos episódios recentes de uma violência que há muito está presente na Terra Santa. Vamos agora ao encontro de Rafi Gatas. Ele é o líder da Juventude Católica da Cisjordânia. E também aí, na Cisjordânia, os cristãos sofrem. Rafi Gatas, que esteve em Lisboa na Jornada Mundial da Juventude, diz mesmo que ele pertence, provavelmente, à última geração cristã da Terra Santa. Since we were kids, we knew that we are living in the most important land for us Christians, the Holy Land. But 2,000 years after resurrection, we are facing danger to become the last Christian generation of the Holy Land. We are less than 1% of the society because the immigration. The main reason is that we are not living in a safety area. There's a wall surrounded all over the place that separated the land, separated the families, separated Christians of the West Bank from their identity.
because many holy places are behind the wall. It's like a prison. And the worst is when sometimes we're doing our processions and religion celebration, some people will come and spit on the cross. Our church leaders, the nuns, they will come and try to destroy, to attack the churches. And the system will not go against them. So we're living sometimes under persecution. All the issues that happen affect spiritual life. So there's a great need nowadays that we need to evangelize the Christian youth of Holy Land. We do 3 times a year the prayers, summer camps, but it's not continuous. We need support so we can do more. To the benefactors of ACN, please continue your support and continue praying for us, because we don't want to be the last Christian generation in the Holy Land. E do incidente grave em Jerusalém, que foi mais uma manifestação de ódio religioso, vamos agora até Moçambique, que vai ser o tema principal do programa de hoje, por causa, então, do ataque terrorista a uma missão católica em Cabo Delgado. Há pouco, no arranque do programa, nós escutámos Dom Inácio Saure, que é o presidente da Conferência Episcopal, numa mensagem enviada para o nosso programa a descrever o ataque. Já sabemos que tudo aconteceu, Catarina, no dia 30 de abril. Exatamente, Paulo. Portanto, no dia 30 de abril, à meia da tarde desse dia, então os terroristas entraram na aldeia de Mesa e atacaram então esta missão católica de São Luís Montfort, na diocese de Pemba. Portanto, estes homens entraram na aldeia decididos a deixar um enorme rastro de destruição e conseguiram, porque a igreja, ainda do tempo colonial, foi totalmente queimada, ficou reduzida a escombros, não é? Exatamente. A população ficou, como se imagina, em choque e, por sorte, os padres desta missão católica não estavam na aldeia quando se deu o ataque. Exatamente, Paulo. Foi mesmo uma sorte, podemos dizer assim, porque os 3 padres, que são oriundos dos Camarões, não estavam naquela altura na aldeia. Caso contrário, Paulo, nós não sabemos o que é que lhes poderia ter acontecido. Até porque os terroristas raptaram, naquela altura, também cerca de 2 dezenas de civis, não é? 2 dezenas de civis de que não há, até este momento, nenhuma informação. Exatamente, Paulo. Não se sabe até ao momento onde é que eles estão, o que é que lhes aconteceu, e o rapto destas cerca de 20 pessoas, destes 20 civis, mostra este lado sombrio também destes ataques, desta atuação que os terroristas têm tido em Moçambique. É que estes terroristas que vão atacando não se limitam a matar, não se limitam a destruir as igrejas ou as capelas destas missões, e às vezes até destroem as próprias aldeias inteiras. Exatamente. Mas, além disso tudo, Paulo, é muito comum estes terroristas raptarem então pessoas que depois usam, por exemplo, para o transporte de armas, por exemplo, ou no caso dos rapazes ou dos homens, são obrigados depois a combater, e no caso das mulheres, elas depois são muitas vezes usadas também como escravas sexuais, Paulo. Exatamente. Bom, isso é outra tragédia, dentro desta tragédia que é a violência terrorista em Moçambique. O ataque à paróquia de São Luís de Montfort começou por volta das 4 da tarde de 30 de abril e algumas horas depois o bispo de Pemba, Dom António Juliace, enviava por WhatsApp uma mensagem escrita para a Fundação AIS em Lisboa, avisando desta forma, através da Fundação AIS, o mundo do que estava a acontecer. Uma mensagem que o nosso colega Paulo Simões vai agora ler. A violência voltou a atingir Mesa. Ontem, 30 de abril, por volta das 16 horas, a paróquia de São Luís de Montfort, um símbolo da região desde 1946, foi atacada e totalmente queimada por insurgentes. O cenário foi de terror. Casas e infraestruturas destruídas. Paróquia histórica reduzida a escombros. Civis capturados e usados como audiência para discursos de ódio. Os missionários estão a salvo, mas a comunidade permanece em choque após os atacantes abandonarem livremente a aldeia ao cair da noite. Pedimos atenção e solidariedade para com as vítimas de Mesa.
Já vamos perto de 9 anos que queimam capelas e igrejas na Diocese de Pemba. Mas a fé deste povo de Deus nunca será queimada. Ela reconstrói-se diariamente. Neste texto que acabámos de escutar, Dom António Juliácio, bispo de Pemba, diz que a comunidade cristã está em choque, que todos vivem sobressaltados pela ameaça destes jihadistas. É o caso da irmã Ofélia Alvarado, das Mercedárias do Santíssimo Sacramento. Ela própria foi vítima, em junho do ano passado, de um ataque armado à casa onde vive com as outras irmãs, em Pemba. Já iremos recordar isso. Para já, vamos escutar a mensagem que ela nos enviou logo após o ataque à Missão Católica em Mesa. Hola, buenas noches. Soy Irma Ofelia, que estoy aquí en Pemba, en Cabo Delgado, en estos momentos que estamos con un corazón cheio de, pues sí, de tristeza, de miedo, de confianza, tantos sentimientos encontrados que tenemos por lo que estamos a vivir desde el 2017 con esta persecución del terrorismo. Y estábamos pues como atentos, esperando qué podía acontecer, y infelizmente pues sabemos que estos terroristas llegaron, quemaron una de las misiones más antiguas que son los testimonios de los primeros misionarios que llegaron aquí en la evangelización de Cabo Delgado. Y para nos, nuestra presencia, estar aquí, eh, caminar con un povo, la verdad es que es un povo que está a sufrir y que tiene, pues sí, que esa grande capacidad de resistencia, mas es un povo muy, muy sufrido. Entonces, nos estamos a acompañar a ver los vídeos que nos envían los misionarios, estamos a hablar con ellos y pues nos sentimos esa gran familia misionaria que está, y más también pues confiando, y sabemos que son muchos los problemas que existen, que hay desde pues la pobreza. Quizá muchos jóvenes se envuelven en esta realidad. ¿Por qué? Porque no tienen otra alternativa. Entonces, la verdad es estamos a contemplar, a ver, a caminar, a sufrir. Y ¿qué podemos decir en estos momentos? En estos momentos solo confiar en nuestro Dios, que continúe protegiéndonos. Nos vamos a hacer todo aquello que esté en nuestras posibilidades de ayudar a esa población, y pues también tomar todas esas medidas pertinentes para pues, pedir que no, que no acontezca más. Estamos en esa inseguridad, estamos a caminar con este povo y estamos a aguardar qué puede pasar. No es fácil vivir. Foi a irmã Ofélia, das Mercedárias do Santíssimo Sacramento, em Pemba, a relatar o sentimento de insegurança e medo que se vive por estes dias no norte de Moçambique, após mais um brutal ataque terrorista que reduziu a escombros a histórica Missão Católica de São Luís de Montfort. Há pouco eu disse que esta mesma irmã tinha vivido também já um episódio de terror. Não nos queremos desviar do tema principal, mas é bom recordar em duas linhas, Catarina, então o que é que aconteceu em junho do ano passado com estas irmãs em Pemba? Bom, Paulo, o que aconteceu é que então estas irmãs que vivem em Pemba, como o Paulo disse, a casa delas foi assaltada por homens armados que queriam roubar, e que elas acabaram por passar por momentos de pânico, de absoluto terror, quando estes assaltantes, que estavam munidos de katanas, ameaçaram decapitar uma das religiosas se elas não lhes dessem tudo o que tinham de valor
contentor na sua casa, Paulo. Exatamente. Bom, felizmente isso não aconteceu. Agora, voltando ao ataque terrorista de 30 de abril em São Luís de Montfort, nós temos também o testemunho de Dom Inácio Sauro, que é o arcebispo de Nampula e presidente da Conferência Episcopal de Moçambique. Já o vamos escutar na íntegra. Importa dizer para já que ele lança aqui nesta mensagem, enviada também para o nosso programa, um forte alerta para o discurso de ódio dos terroristas contra os cristãos. Discurso de ódio que encontraria, Catarina, de alguma forma, a cultura de convivência pacífica que há em Moçambique e das religiões. Exatamente, Paulo, é isso mesmo. De facto, Dom Inácio diz que recebeu esta notícia deste ataque com uma profunda dor, porque ele recorda que não foi um ataque qualquer, portanto, mas foi a uma igreja que é um símbolo também destes primeiros anos de evangelização em Cabo Delgado e deixa, de facto, este alerta para estas mensagens de ódio dos terroristas contra a comunidade cristã. Exatamente. Não é? E ele diz que esse ódio contra os cristãos é anormal, porque até agora tem havido sempre uma boa convivência entre os fiéis das diversas religiões. Exatamente, Paulo. O Dom Inácio tem uma expressão muito interessante, porque ele diz que tanto o Deus dos cristãos como o Deus dos muçulmanos não é um Deus de ódio, mas sim de amor. Exatamente. Uma expressão que tem de ser sublinhada nestes dias, de facto, de medo e de sofrimento em Moçambique. Vamos então escutar na íntegra a mensagem que Dom Inácio Sauro, que é o arcebispo de Nampula e presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, enviou para o nosso programa na sequência, então, do ataque terrorista à Missão Católica de São Luís de Montfort, em Cabo Delgado. Foi com uma profunda dor que recebi, ao cair da tarde de sexta-feira passada, dia 1 de maio em curso, a notícia do ataque, no dia 30 de abril, contra a Missão Católica de São Luís Maria de Montfort de Minheuene, da Diocese de Pemba, criada em 1946 pelos missionários monfortinos da Holanda, um autêntico patrimônio dos primeiros anos de evangelização de Cabo Delgado. Ao cair da tarde de quinta-feira, os atacantes queimaram a igreja paroquial de São Luís Maria de Montfort, a secretaria e a residência dos missionários. Vandalizaram a escola infantil, em Moçambique chamada Escolinha, deixando, em poucas palavras, toda a missão reduzida a escombros. E como se esta bárbara destruição de infraestruturas ao serviço religioso e social da comunidade não bastasse, os atacantes voltaram a difundir clara e fortemente mensagens de ódio contra os cristãos. Ora, isto contraria completamente a nossa cultura de convivência pacífica entre as pessoas de diferentes crenças religiosas em Moçambique. O nosso saber ser, o nosso saber fazer e o nosso saber viver em paz. Ao tomar posição face a mais este condenável acontecimento como moçambicano, como cristão e presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, quero manifestar o meu mais veemente repúdio à violência contra os cristãos e o meu mais vigoroso apelo ao respeito mútuo e ao amor entre aqueles que se reclamam filhos de Deus, e, no nosso caso em particular, entre crentes das religiões abraâmicas como o cristianismo e o islão, pois o Deus de Abraão, o Deus de Muhammad e o Deus de Jesus Cristo não é um Deus do ódio e do crime, mas um Deus do amor. Cessem de semear a destruição e a morte. Cesse a incitação à cristianofobia e que nunca apareça a islamofobia, porque os muçulmanos não são nossos inimigos. Eles são nossos irmãos muito amados. E mais do que isso, confesso que o meu maior pecado é de crer firmemente que todos os homens, crentes ou não só podem, mas devem conviver em harmonia e em paz. Aquele que tiver ouvidos, ouça.
Quem tiver ouvidos, ouça, dizia mesmo agora Dom Inácio Sauro, presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, sobre o ataque terrorista de 30 de abril, em que a missão católica de São Luís de Montfort foi destruída. Para se compreender a dimensão do que aconteceu, importa sublinhar que esta violência terrorista começou em outubro de 2017 e que este é já o 9º ano de ataques e de sofrimento. E importa também lembrar de que estamos a falar em milhares de mortes, Catarina, e mais já de 1 milhão de deslocados. Sim, é isso mesmo, Paulo. De facto, desde que estes ataques terroristas começaram, portanto, já em outubro de 2017, com uma ação armada em Mocímboa da Praia, já houve mais de 6.300 mortos e mais de 1.300.000 deslocados. Paulo. Exatamente. E isto, portanto, a nível geral, mas se considerarmos apenas a comunidade católica, temos, obviamente, um valor, um número menor, mas mesmo assim um valor, podemos dizer, impressionante. Exatamente, Paulo. Aliás, quando no final do ano passado o cardeal Pietro Parolin foi a Cabo Delgado, portanto, uma visita que fez em nome do Papa Leão XIV, o bispo de Pemba falou disso e referiu que já tinham sido mortos mais de 300 católicos e muitos deles, ou a maioria, por decapitação. Paulo. Exatamente. Mais de 300 católicos mortos por decapitação. Um número brutal que diz tudo sobre a violência em Moçambique, em especial em Cabo Delgado, que corresponde então à Diocese de Pemba. Nós temos o registro dessas palavras de Dom António Juliaça, o secretário de Estado do Vaticano, em Pemba, no final do ano passado. Vamos recordar agora esse momento. Foi igualmente formado o cardeal Parolin, que desde o início da guerra, em 2017, as comunidades cristãs, católicas, registraram mais de 300 católicos mortos, a maioria por decapitação. Tendo também nos seus registros um número considerável de cristãos católicos que são tidos como desaparecidos até este momento. Neste ano de 2025 foram mortos 34 cristãos católicos, entre catequistas, animadores e fiéis. Escutamos Dom António Juliaça e as palavras que disse em dezembro do ano passado ao cardeal Parolin, que esteve em Pemba em nome do Papa Leão XIV. Essa foi uma visita muito importante porque mostrou a proximidade do Santo Padre face ao sofrimento da comunidade cristã de Moçambique. Vamos agora recordar também o momento da chegada do cardeal a Pemba e as palavras, na altura, do padre Eduardo Roca, o responsável pelo diálogo interreligioso da Diocese, a dizer que a visita de Pietro Parolin era a garantia de que os cristãos de Cabo Delgado não estão sozinhos. O facto de que o cardeal Pietro Parolin, o secretário de Estado da Santa Sé, chegue a Cabo Delgado, chegue a Pemba hoje. É como aquela força moral, não? De saber que nunca estaremos sozinhos, que a igreja, nossa igreja, está preocupada, está nos acompanhando, está nos protegendo nesse sentido. E para estar em lugares de missão assim, com tanta violência, com tanta ameaça, isso é muito importante. Sentir que a tua igreja está aí, que te apoia, que não está sozinho, isso é fundamental. E deixando por hoje Moçambique e a violência terrorista neste país africano de língua portuguesa, vamos agora até ao Sudão do Sul. E vamos até ao Sudão do Sul para lançar também o número da semana. E o número é 7 milhões. E porquê? Porque são 7 milhões as pessoas que, diz a ONU,
sofrem com fome neste país. Este é um número gigantesco e impressionante e que, Catarina, foi divulgado na semana passada. Exatamente, Paulo. O alerta foi lançado então pela ONU e, de facto, este número é gigantesco. E segundo o PMA, que é o Programa Mundial de Alimentos da ONU, diz que cerca de 7,8 milhões de pessoas. O Paulo falou em 7 milhões, mas, na verdade, são praticamente 8 milhões, não é? Portanto, ou seja, são cerca de 56% da população, Paulo, a população do Sudão do Sul, que neste momento vive níveis de insegurança alimentar aguda. É uma expressão que quer dizer fome, não é? Que está a passar 56%, Paulo. Fome que afeta também e muito as crianças. Exatamente. As crianças são, de facto, um dos grupos mais vulneráveis e mais afetados por esta profunda crise alimentar, que, como o Paulo disse, resulta de problemas ambientais, como, por exemplo, as inundações ou também uma deficiente produção agrícola, mas, ao mesmo tempo, em grande medida, é também causada por esta escalada de violência no Sudão do Sul, uma violência que sabemos, Paulo, temos falado aqui nos nossos programas, que se deve essencialmente a conflitos étnicos. A violência, a pobreza e o custo elevado dos alimentos, tudo isto é comum agora no Sudão do Sul, até nas grandes cidades. Vamos agora ao encontro da irmã Felicita Umvara, da Congregação do Sagrado Coração de Jesus. Ela está em Juba e diz-nos que por lá os preços triplicaram. Até uma simples garrafa de água custa agora, nesta cidade, uma pequena fortuna. I'm Sister Felicita Umvara. Our congregation is called Sacred Heart of Jesus. I am part of the administration in the province of South Sudan. The life in Juba, it has greatly changed. Prices have tripled. The bottle of water, it was costing £1, and today you get some places they sell it at £3. So few months, just all the prices went so high in the market. So there are people practically who are living on one meal for a day. So life is a bit hard in Juba. It's not easy. When I saw the sisters, I was still in grade 3, and it was in Torit. And that time, I think it's in '84, they were opening the Cathedral of Torit. And many of the sisters came. I saw the uniform, it's too smart. This white clothes here was just looking so smart. And so I went to them and I approached one of them and I said, I would like to become a sister. And they said, why not? I said, can I become a sister also? Our charism, we are teaching sisters. We teach Christ through different activities. So wherever we are teaching Christ, not necessarily in the class, but we teach Christ to the people through our way of living, through different ministries like health, like youth, social work, and others. Where we encounter with people, we normally teach Christ to them. E deste testemunho que nos chega do Sudão do Sul, vamos agora até à China, vamos até à Diocese de Macau, vamos ao encontro do nosso correspondente, o jornalista José Miguel Encarnação. A Diocese de Macau anunciou que o novo Centro Católico de Macau irá reabrir as portas no próximo dia 12 de junho. Depois de vários anos fechado, o antigo Centro Católico, que estava a funcionar num edifício já obsoleto, foi demolido e acabou por dar lugar a um novo edifício, a um novo centro católico, agora mais moderno, mais sofisticado e que acolhe da melhor forma todos aqueles que queiram também ali encontrar um pouco mais de espiritualidade nas suas vidas. O Centro Católico de Macau irá albergar vários espaços que passam por espaços de formação, por espaços de exposição e também de convívio, sendo que também está reservada uma área para hospedagem onde fiéis, não fiéis, peregrinos, enfim, todos aqueles que queiram estar em Macau, mas num ambiente mais espiritual, possam ali pernoitar e também ali viver tudo aquilo que o Centro Católico tenha para oferecer.
Foi o José Miguel Encarnação, o nosso correspondente em Macau, na China, e assim chegamos ao fim da primeira parte de Igreja no Mundo. Na segunda parte vamos falar do Líbano, de como estão as coisas no terreno e da campanha que a Fundação AES lançou aqui em Portugal. Vamos falar também da campanha para a recuperação das igrejas destruídas pela tempestade Christine. Sobre isto nós temos novidades e vamos ainda recordar a jornada de oração do terço em maio, que a Fundação AES está a promover aqui em Portugal. E vamos ainda, claro, falar também da viagem do Papa à África. Bom, muitos temas para debater, para falar daqui a pouco, depois de um breve intervalo. Até já! We have very beautiful house because you support us. So thank you very much. Thank you. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Thank you to all our benefactors. Continúen con esta linda misión de ayudando a la iglesia en lugares tan sufrientes. Щиро дякую всім вам, що ви є на хресній дорозі, допомагаєте нам нести наш хрест. We are trying to be Jesus. Through your help and support, we are able to bring the gospel to the people. Thank you so much. May God bless you. You are giving us hope and you are putting a smile in our faces. Thank you so much. E vamos voltar ao Líbano. O cessar-fogo, que entrou em vigor em 17 de abril, não pôs fim à crise no país. A realidade é que a situação humanitária continua muito grave, a insegurança persiste, até porque algumas regiões do sul do Líbano, nomeadamente o Vale de Bekaa, continuam a ser palco de bombardeamentos. E isto significa que, desde que a declaração do cessar-fogo que foi declarada, Catarina, já morreram pelo menos cerca de 400 pessoas. Sim, Paulo, e de facto isso é um número terrível que mostra também a violência de todos estes ataques e desta tragédia que se vive no Líbano. Portanto, na verdade, e segundo os dados oficiais do governo, das autoridades do Líbano, morreram desde o dia 17 de abril, Paulo, e isto é a data
do cessar-fogo entre Israel e o Hezbollah. Portanto, morreram desde esse dia 17 de abril, morreram 380 pessoas, mas há também um outro lado a considerar, é que já foram destruídas ou danificadas centenas de casas. Exatamente. Paulo. E isso, portanto, desde o dia 17 de abril, pois que se recuarmos até ao início do conflito, ou seja, até fevereiro, o número de vítimas é muito superior. Exatamente, Paulo, é isso mesmo. Portanto, de acordo com o Ministério da Saúde libanês, já há mais de 2.500 mortos e mais de 7.800 feridos causados por esta guerra. Exatamente. Bom, falamos então do Líbano e também para recordar a campanha de ajuda de emergência que a Fundação AES lançou aqui em Portugal e que já iremos abordar em maior detalhe. Para já, importa sublinhar que os deslocados, e estamos a falar em cerca de 1.200.000 pessoas, continuam a viver num clima de enorme incerteza. É verdade, Paulo, e muitos dos que já tentaram regressar às suas casas, portanto, no pós-cessar-fogo, encontraram de facto um cenário de profunda devastação e muitos deles foram obrigados a regressar novamente, novamente aos locais onde estavam, não é? Pronto, aquilo que muitos têm encontrado de facto é terrível, desde as suas casas estarem destruídas ou muito danificadas, ou os próprios bairros onde eles estavam estão neste momento completamente inabitáveis, sem serviços básicos, como por exemplo a água, a eletricidade, e sem qualquer tipo de assistência médica, Paulo. E estamos a falar disto tudo por causa da campanha da Fundação AIS. E é por causa disto que a Catarina acabou de referir que esta é, de facto, uma campanha mesmo muito urgente. Sim, é tão urgente, Paulo, que nós demos, de facto, este nome SOS Líbano, para transmitir esta urgência que há. Portanto, a Igreja do Líbano, Paulo, o que nos pede é ajuda para comprar coisas básicas, como, por exemplo, a comida, medicamentos e até roupa, que depois vão ser, então, distribuídas por estas famílias, principalmente aquelas que vivem ainda nas ruas, porque ainda há muitas famílias a viver nas ruas, ou então aquelas que ficaram abrigadas em casas de pessoas particulares ou nas próprias paróquias. Exatamente. Ou seja, a ideia é apoiar a Igreja do Líbano para que cada uma destas famílias que está deslocada possa receber, então, um cabaz com os bens essenciais. Exatamente, Paulo. Um cabaz de bens essenciais que para um mês e para uma família custa 80 euros. É este o valor que a Igreja nos deu, mas eu quero sublinhar aqui a quem nos está a ver que, por mais pequena que seja o apoio que cada um de nós possa dar, é muito importante e esse apoio vai dar, de facto, vai fazer a diferença na vida destas famílias. Por isso, o desafio que eu deixo a quem nos está a ver, Paulo, é ajudarem no que puderem. Peço também que continuem a rezar para que a guerra termine de vez e, ao mesmo tempo, também agradecer, deixar o bem-aja em nome de todos aqueles que já participaram nesta campanha, e por mais uma vez mostrarem este gesto de carinho e de solidariedade para com os cristãos do Líbano, Paulo. Muito bem. E chegamos a esta questão prática, como é que os nossos telespectadores podem colaborar ativamente nesta campanha? Bom, Paulo, aquilo que eu digo, e é válido também para esta campanha, basta entrar em contacto connosco para nos ligarem para o nosso telefone, para o 21 754 4000, ou então vão até à página da internet, em fundação-ais.pt, está lá toda a campanha, está lá a forma de dar os seus donativos, ou, como também tenho aqui dito ultimamente, a forma mais rápida, mais eficiente, é sempre através do MBWay, e o MBWay da Fundação AIS é o 918-125574. Eu repito, 918-125574. Muito bem, obrigado, Catarina. Fica aqui este desafio para todos nós. A Igreja do Líbano enfrenta então uma crise humanitária gigantesca e pede ajuda, pede a nossa solidariedade. Benoît de Blampré, o diretor do secretariado francês da AIS, esteve agora por estes dias no Líbano, na diocese de Saída, fica no sul de Beirute, e de lá enviou-nos uma mensagem para falar precisamente destes cabazes de ajuda de emergência, uma ajuda que depende agora apenas de nós. The house we just visited belongs to a Christian family. A Christian family lives in this house, and they welcome 4 refugees families, IDPs, meaning 20 to 25 people, just for free, for pure charity. And those IDPs families left their village because of the war, because of destruction, and so they welcome them, providing food and beds and hygiene. And so aid to the church in need, support these Christian families that open their heart and open their house to welcome IDPs and refugees family. So thank you very much for your help for these families. Really, they are a little light of hope
in this situation of war, and thanks to them, IDPs can have a bed and food to survive. Thank you very much. E do Líbano, vamos agora falar da viagem do Papa à África. Nós queremos abordar em detalhe cada um dos países visitados pelo Santo Padre, ou seja, Argélia, Camarões, Angola e Guiné Equatorial. Já falámos aqui da Argélia e proponho que hoje nos debrucemos sobre os Camarões. Para isso, contamos, uma vez mais, com a colaboração do Padre Tony Neves, que conhece muito bem a África. Mas antes de o ouvirmos, importa salientar quais são, de alguma forma, os pontos-chave que importa reter, Catarina, desta visita, então, do Papa aos Camarões. Bom, Paulo, penso que o mais importante talvez tenha sido o facto do Papa ter chamado a atenção a dois grandes problemas que marcam atualmente a vida dos Camarões. Por um lado, a questão independentista que assistimos, que é a parte anglófona que reclama face ao que diz ser a prepotência do poder da região onde se concentram os falantes da língua francesa. Exatamente. Portanto, isto é um dos problemas. E, por outro lado, Paulo, o Papa também deu eco a esta ameaça terrorista que existe no norte do país, uma ameaça que vem da Nigéria e do Boko Haram e que se tem materializado também em muita violência e também muito sofrimento entre as populações. Exatamente. Obrigado, Catarina. Vamos então ao encontro do Padre Tony Neves para mais um balanço deste périplo africano do Santo Padre. Da Argélia, o Papa foi até aos Camarões. Os Camarões têm diversos problemas, têm naturalmente coisas muito bonitas, é um país quase metade católico, tem uma parte anglófona e uma parte francófona, e desde há muito tempo estas partes estão em guerra, estão em conflito, uma tensão muito forte. Porquê? Porque os anglófonos sentem que estão esmagados pelos francófonos e querem a independência. Tem havido, de facto, muito conflito. Na ida do Papa a Bamenda, que é a cidade mais importante da parte anglófona, foi muito interessante ver o encontro que o Papa fez com o Comitê de Reconciliação e de Paz e, sobretudo, os desafios que foi lançando para que haja diálogo, para que haja concertação, para que não haja violência, para que, de facto, a paz aconteça. E isso sentiu-se em Bamenda, mas esses mesmos recados, digamos assim, essas mensagens fortes pela pacificação, pela reconciliação, pela importância da fé, foram dadas também em Douala e em Yaoundé, nos encontros e celebrações que o Papa fez em espaço francófono. Diria uma última coisa sobre esta visita aos Camarões, é que o Papa não foi ao extremo norte, que desde 2013 está a ser muito maltratado pelas invasões vindas da Nigéria dos grupos fundamentalistas islâmicos do Boko Haram. Eu tive a oportunidade no mês de janeiro de passar alguns dias lá e de facto há muita tensão, há muito medo, e sempre que o Boko Haram entra naquelas áreas instala-se o pânico, porque eles matam, esfolam, fazem barbaridades sem conto, tudo em nome da criação de um califado islâmico que devia atingir a África toda. Bom, os Camarões são um país muito forte, um país do futuro, e esta visita do Papa confirmou os católicos na fé, mas sobretudo ajudou a abrir caminhos de mais reconciliação, de mais justiça e de mais paz. Foi o Padre Tony Neves a recordar a viagem de Leão XIV aos Camarões. E agora, e já na reta final do programa de hoje e de regresso a Portugal, vamos relembrar que a Fundação AIS continua empenhada na campanha para a recuperação das igrejas que ficaram danificadas pela tempestade Christine. E hoje temos uma grande novidade sobre isto. Mas antes disso, vamos ainda até aos Açores, porque a Fundação AIS esteve em Ponta Delgada para a apresentação no arquipélago do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo, uma sessão que, Catarina, correu mesmo muito bem. Sim, Paulo, correu de facto mesmo muito bem. Tivemos a casa cheia, podemos dizer, no Centro Pastoral Pio XII, em Ponta Delgada, e foi de facto uma oportunidade única para estarmos a falar diretamente com os nossos benfeitores, os nossos amigos da Fundação AIS, que são dos Açores, e por outro lado também foi uma oportunidade, claro, para se falar uma vez mais sobre esta questão da liberdade religiosa, se falar sobre a perseguição aos cristãos, que são temas fundamentais, mesmo quando, e é felizmente o caso dos Açores, não é? Quando não se
se vive ainda, os Açores não são afetados por esta questão, mas é muito importante, de facto, nós, uma vez mais, alertarmos a população para estes dois acontecimentos. Exatamente. Não é? Muito bem. A sessão contou com a presença do Bispo de Angra, Dom Armando Esteves Rodrigues, que falou também para o nosso programa. Que importância é que tem a Fundação AIS estar aqui nos Açores para trazer esta questão, para apresentar o relatório de liberdade religiosa e discutir este tema? Bom, antes de mais, falar da liberdade religiosa é um tema atualíssimo, quer por tantas tragédias que assistimos no mundo, tantos casos de falta de liberdade religiosa, mas também o podermos aqui no próprio arquipélago, nesta diocese, poder abordar este tema, quando também a questão de estrangeiros, de outras religiões, vêm, e é preciso alimentar essa cultura da liberdade. Se a liberdade é um bem superior, porque foi Deus que nos o deu, a liberdade religiosa é portadora também da afirmação da igual dignidade de todo o género humano. Portanto, é com muita alegria que acolho aqui a ajuda à Igreja que Sofre, e é com muita alegria também que vejo na Diocese ser apresentado o relatório, que nos trará certamente também uma luz e contribuirá para esta cultura da fraternidade universal, no respeito pela dignidade de cada um, nomeadamente pela dignidade religiosa. Muito bem. E como é que vê, como é que acompanha o trabalho da Fundação AIS, da Fundação Pontifícia, aqui em Portugal e também a nível internacional? Bom, eu acompanho pelas notícias que chegam, muitas vezes é pela ajuda à Igreja que Sofre que nós sabemos o que se passa nos diversos lugares do mundo, nomeadamente com irmãos nossos em sofrimento, em vias, em algumas zonas até de quase extinção, porque têm que fugir pelo medo, pelas perseguições, porque não são respeitados, não é respeitada a fé, também não é respeitada a pessoa. E por isso acho que este é um trabalho importantíssimo que se desenvolve hoje na nossa sociedade. Há pouco eu disse que nós íamos ainda falar da campanha lançada pela Fundação AIS aqui em Portugal para a recuperação das igrejas e outros edifícios que foram afetados em janeiro pela passagem da tempestade Christine, e disse que tínhamos novidades. Bom, na verdade, Catarina, é uma prestação de contas. Sim, Paulo, é uma prestação de contas, porque a nossa campanha, como os nossos telespectadores se recordarão, arrancou logo no início de fevereiro, e portanto temos falado aqui todas as semanas, não é? Praticamente todas as semanas nós temos falado sobre esta campanha e gostaríamos então de fazer esta prestação de contas neste sentido, porque passaram já 3 meses e gostaríamos de partilhar com os nossos telespectadores que conseguimos angariar já mais de 500 mil euros em donativos, que é fruto desta generosidade fantástica dos nossos benfeitores, dos nossos amigos aqui em Portugal. Portanto, é um valor extraordinário e que ao mesmo tempo também mostra que há esta generosidade por parte dos nossos benfeitores, que têm de facto um coração gigante e que estão sempre disponíveis, na medida do possível, como é óbvio, a ajudar a Igreja em tudo aquilo que é mais necessário no momento, não é? É uma grande notícia esta. O valor angariado vai agora ser entregue, obviamente, ao Bispo de Leiria Fátima, que é a diocese mais atingida pela intempérie, mas importa dizer que, apesar disso, esta campanha tem de continuar, porque ainda há muito a fazer, nomeadamente ao nível daquilo que se chama a consolidação das estruturas. Exatamente, Paulo. Portanto, o que se fez nesta primeira fase, digamos assim, portanto, nestes primeiros 3 meses, o que foi, houve de facto esta preocupação de se evitar que houvesse uma maior deterioração dos próprios edifícios que foram afetados. Mas agora é preciso então passar-se, digamos assim, a uma segunda fase em que é necessário fazer uma consolidação das próprias estruturas, e é o próprio Bispo de Leiria Fátima, Dom José Ornelas, que nos pede então para continuarmos com esta campanha, porque até que todos os edifícios estejam recuperados ou consertados, no sentido em que a própria comunidade possa voltar a usufruir em pleno estes seus locais de culto, Paulo, não é? Ou seja, a campanha vai continuar. Exatamente, Paulo, é isso mesmo, a campanha irá continuar durante mais algum tempo, no fundo até que se consiga então apoiar com o maior valor possível esta recuperação de todos os edifícios, Paulo. Muito bem, fica aqui essa notícia. Como já dissemos, a diocese mais atingida pela intempérie foi a de Leiria Fátima, e o Bispo, Dom José Ornelas, enviou-nos uma mensagem a agradecer a solidariedade dos amigos e benfeitores da ajuda à Igreja que Sofre por mais esta iniciativa solidária para com a Igreja. Quero saudar todos aqueles
que se mostraram solidários com esta diocese e com esta região do país durante a grande tempestade que nos assolou e que veio atingir praticamente todas as famílias e estruturas desta região. Na nossa diocese foi onde se manifestaram os maiores danos causados não só às famílias, mas a todas as estruturas da Igreja e da sociedade. A primeira atenção foi dedicada às pessoas e às famílias, que foram as mais diretamente atingidas no essencial das suas vidas. Esta foi a primeira preocupação a que se dedicou sobretudo a Caritas Diocesana e todas as outras instituições de solidariedade, com a ajuda que chegou de tantas partes do país e do mundo. A todos um muito, muito obrigado. Mas hoje, falando particularmente para aqueles que colaboram com a ajuda à Igreja que sofre, que tenho uma palavra de muito, muito sincero agradecimento pelos esforços que estão a ser feitos para vir ao nosso encontro. Passada a primeira emergência das casas, dos meios necessários à subsistência, um outro esforço torna-se agora necessário, que é o esforço de revitalizar as estruturas da sociedade e também a da Igreja. Muitas das nossas igrejas foram atingidas, centros paroquiais e estruturas que servem também para a solidariedade social. É por isso que quero agradecer a todos aqueles que estão colaborando e que tornam possível que agora possamos voltar o olhar para completar o grande esforço que as comunidades já fizeram para compor e evitar a continuação da deterioração das estruturas, mas agora para consolidá-las na sua estrutura. Bem-ajam a todos e que o Senhor abençoe e muito obrigado pela vossa solidariedade. Foi Dom José Ornelas a agradecer a ajuda de todos para a campanha de reparação das igrejas e espaços paroquiais que foram afetados no início do ano pela passagem aqui em Portugal da tempestade Christine. Já sabemos que a AIS conseguiu angariar mais de 500 mil euros, mas este valor continua então a ser insuficiente dada a dimensão dos estragos e por isso a campanha tem de continuar. Já o dissemos aqui várias vezes, mas é preciso também sempre lembrar isto. Catarina, como é que os nossos telespectadores podem então continuar a ajudar nesta campanha que é tão preciosa da recuperação das igrejas danificadas pela tempestade? Bom, Paulo, basta ir até à nossa página de internet, está lá a campanha, está lá os links para fazer tudo, para fazer os donativos, portanto a fundação-ais.pt, visitem o site, podem também ligar-nos através do nosso telefone, 217544000 e dar também a ajuda que cada um possa dar. E volto a repetir, Paulo, e isto é válido para todas as campanhas, e nós hoje aqui já falámos da campanha SOS Líbano. Portanto, a forma mais fácil, mais rápida e talvez mais eficiente é através do MBWay, e o MBWay da Fundação AIS é o 918-125574. Eu repito, 918-125574. Muito bem, obrigado uma vez mais, Catarina. E já que estamos a falar em ajuda, é bom lembrar que por estes dias, por estas semanas, todos também temos que preencher a declaração de IRS, e essa também é uma forma de poder ajudar a Fundação AIS. Milhões de cristãos vivem em países onde não há liberdade religiosa. Muitos são mesmo perseguidos, presos, raptados, torturados, mortos. Apenas e só por causa da sua fé. Todos os dias vivem sob ameaça. Todos os dias vivem a cruz da perseguição. E por isso precisam de nós, das nossas orações, da nossa solidariedade. Este ano, quando preencher a sua declaração de IRS, lembre-se da Igreja que sofre, lembre-se dos cristãos perseguidos. Este ano, ao preencher a sua declaração de IRS, assine 505-152-304, o código da Fundação AIS, e isso basta. No ano passado conseguimos mais de 200 mil euros. Este ano temos de ultrapassar este valor, pois são cada vez mais também as comunidades que nos pedem ajuda, que nos pedem socorro. A
Ao doar 1% do seu IRS para a Fundação AIS, está a dizer a cada um destes cristãos perseguidos, destes heróis da fé, que eles estão no seu coração. O mundo ignora-os, mas a Igreja acolhe-os. Obrigado por aliviar a cruz dos cristãos perseguidos. E assim, lembrando que com uma simples cruz na nossa declaração de IRS podemos ajudar os cristãos a suportar a cruz da perseguição religiosa, chegamos praticamente ao fim do programa de hoje. Uma nota apenas para lembrar que a Fundação AIS vai estar em Beja, no seminário, já este sábado, dia 16 de maio, para a apresentação do relatório sobre a liberdade religiosa no mundo. Uma sessão que começa às 15 horas e contará com a presença do Bispo Dom Fernando. E deixo também já aqui o lembrete de que em todo este mês de maio a Fundação AIS propõe, Catarina, que seja um tempo de oração, digamos, sem parar do Terço pela Paz. É verdade, Paulo, é isso mesmo. Como tenho dito aqui nas últimas semanas, de facto, o mês de maio é para nós, Fundação AIS, o mês de oração do Terço pela Paz. E a ideia é termos sempre alguém a rezar o Terço pela Paz a todas as horas, todos os dias da semana, em todos os dias do mês. Porque o mês de maio, como sabemos, é um mês muito especial para Nossa Senhora e por isso temos aqui este desafio, não é, de quem nos está a ver lá em casa, de se juntar também a nós, a esta grande corrente de oração pela paz. Contacte-nos para fazer a inscrição. O objetivo, de facto, é termos ou assegurarmos que temos sempre alguém a rezar o terço a todas as horas do dia, em todos os dias da semana. Já temos mais de 700 pessoas inscritas a rezar, mas gostaríamos de garantir ainda ter mais pessoas, porque, como nós temos dito aqui, o objetivo é, de facto, pôr Portugal a rezar o terço pela paz no mundo, Paulo. Muito bem, é isso mesmo. Obrigado, Catarina. Vamos pôr, então, Portugal a rezar o terço pela paz. E assim chegamos ao fim do nosso tempo. Todas as semanas nós marcamos encontro aqui porque há uma igreja que precisa da nossa ajuda. Agradeço a presença e a colaboração da Catarina, assim como de todos aqueles que ajudaram a produzir, editar e levar até si este programa da Fundação AIS. Enquanto a mim, Paulo White, resta-me dizer que foi um gosto, como sempre, saber que esteve aí desse lado, na nossa companhia. Até à próxima semana, se Deus quiser.